dia, prezados irmãos da classe da EBD do Novo Testamento. Eu me chamo Esther, sou professora junto com o Márcio da nossa classe, né? Aqui na nossa igreja, na primeira igreja batista em Nilópolis. E é sempre um prazer estar diante dos irmãos para expor a palavra de Deus, para que a gente possa estar esclarecendo o que nós estamos lendo durante a semana. Durante essa semana, nós estivemos lendo a carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta muito interessante, por muitas vezes gera algumas dúvidas, né? Hoje vamos abordar esta carta. Eu gostaria de orar com os irmãos, pedindo para que o Espírito Santo esteja nos iluminando, nos orientando, para que tudo que nós possamos tratar aqui seja vindo dele, não de nós. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra, porque a tua palavra ela nunca erra, o teu amor nunca falha. E na carta de Coríntios nós vemos a carta de um pastor bastante preocupado com coisas muito sérias e graves que estavam acontecendo naquela igreja. E nós te pedimos, Deus, que para que nesse momento em que nós estamos lançando luz sobre essa carta, o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, e nós possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer com essa carta escrita há tanto tempo e o que tem a nos dizer hoje. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar aqui a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Corinto é uma cidade na Grécia, né? E Paulo plantou essa igreja no final da sua segunda viagem missionária. Então, nós vimos aí já a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas. Nós temos tratado de algumas igrejas que Paulo plantou no seu processo. E uma das primeiras igrejas que Paulo plantou foi a igreja em Corinto. Corinto é uma região central na Grécia, os irmãos já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu falar, os irmãos podem pesquisar. Tem bastante informação sobre Corinto, porque já naquela época, Corinto era uma cidade gigantesca, era uma cidade cosmopolita. Nós vimos na última aula sobre Tessalônica, mostrei no mapinha para vocês, né, que ficava ali na região da Macedônia. Corinto ficava fora dessa região, não era na região ali da Macedônia. Então, hoje eu não trouxe um mapa para os irmãos verem, inclusive peço perdão, não vou conseguir transmitir aqui os versículos, não estou na minha casa, estou na casa dos meus pais para gravar essa aula hoje, então estou sem os recursos todos que eu costumo ter. Mas Corinto, Paulo plantou essa igreja no final da sua segunda viagem, junto com Silas, Timóteo e Lucas, que foram seus companheiros nessa segunda viagem, inclusive lendo a carta de Corinto, no início a gente vê que Paulo diz que a autoria é dele e desses companheiros, ou seja, ele não escreve essa carta sozinho, ele não escreve essa carta somente com as coisas que ele observou, mas existia uma equipe de plantação de igreja e uma equipe pastoral acompanhando essa igreja, e era exatamente esta equipe que estava enviando essa carta, não somente Paulo. Então, Paulo passou por Filipos, Tessalônica e Bereia. Nas duas últimas ele foi expulso, né? E teve que fugir, teve que ir embora. Então Paulo foge de Bereia e vai para Atenas. Timóteo e Silas ficam para trás e não conseguem ir com ele. E ali Paulo, em Atenas, ele aguarda o retorno dos seus companheiros e dali mesmo de Atenas, que é próximo, né, na região da Grécia, Paulo parte para Corinto. Então a gente vê que Paulo ele está fazendo uma passagem da região da Ásia, Eurásia, que a gente chama, e agora ele está entrando na Europa, propriamente dita, que é a Grécia ali. Né? Ele estava naquela região da Turquia, entre Grécia e Turquia, e agora ele está propriamente dito na Grécia mesmo. Ele fugiu e estava em Atenas, e de Atenas ele foi para Corinto. Depois de Corinto, Paulo vai para Éfeso, e de lá ele escreve a carta aos Coríntios. Então, a carta aos Coríntios não foi escrita em solo corintiano, né? Pode assim dizer. Ele saiu e foi para uma outra região, e então, lá nessa outra região chamada Éfeso, que nós vamos tratar mais adiante, ele escreveu a carta aos Coríntios. Corinto era a capital da Acaia, e Paulo fica por 1 ano e meio nessa cidade, 18 meses. Muito diferente da estrutura da plantação da igreja em Tessalônica, que foi veloz, rápida. Então, nós vemos na carta aos Tessalonicenses uma carta com um tom de ensino, uma carta com um tom de ensinos teológicos. Essa carta aos Coríntios é uma carta com um tom mesmo mais duro, né, de exortação. Por quê? Porque Paulo já tinha plantado e consolidado o trabalho em Corinto, porque ele passou 18 meses nessa cidade ensinando, plantando, formando liderança, e foi estratégico. Por quê? Porque Corinto era uma região central, era uma região
cosmopolita, você pode imaginar Corinto como uma das grandes cidades hoje, como Nova York, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, né? O centrão do Rio de Janeiro. Imagina que Paulo plantou essa igreja na Cinelândia ali, ou na Lapa, talvez, ou ali na Presidente Vargas, com a Uruguaiana. Ele plantou essa igreja ali, e ali, dali ele formou liderança, dali ele lança gente para outros lugares. Então, era uma igreja que Deus permitiu que ele ficasse por muito tempo. 18 meses era bastante tempo para a realidade deles. Paulo não passava tanto tempo assim nas cidades onde ele ficava. E ele permaneceu por ali muito tempo, porque foi da vontade de Deus que o trabalho nessa cidade tão estratégica fosse consolidado. Então, Paulo planta uma igreja nessa cidade, pela sua geografia estratégica, e Corinto era uma cidade muito pervertida, como qualquer grande cidade do mundo, com gente do mundo inteiro, havia muita perversão. Tanto que há indícios de que existia uma gíria da época, isso são estudos históricos, que a palavra corintianizar, na época, era um palavrão com sinônimo de imoralidade, de perversão. Então, quando você chamava alguém de corintiano, nada contra os torcedores do time do Corinthians, né? Mas naquela época a cidade era tão pervertida que você chamar alguém de corintiano era chamar alguém de pervertido, ou era um palavrão bastante grave naquela época. Então, um exemplo dessa perversão era o templo da deusa Diana, que ficava lá em cima, perdão, da deusa Afrodite, que ficavam lá em cima, onde dentro desse templo existiam mais de 1.000 sacerdotisas, cujo culto delas, a adoração a essa deusa Afrodite, era através da prostituição. Ou seja, elas desciam para o porto, elas se ofereciam para os marinheiros ou para as pessoas que chegavam ali, para os homens que chegavam ali, e através daquelas relações sexuais, elas adoravam essa deusa Afrodite. Então, imagine que uma religião onde a adoração tem como uma das pautas da adoração a essa deusa era a imoralidade, era a perversão. Então, vocês imaginam o nível de perversão dessa cidade. Era uma cidade realmente onde havia muita perversão. Eu estava para preparar essa aula, eu assisti uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, inclusive é um bom pregador, né? Hoje em dia no YouTube a gente tem tanta informação, tanta gente para seguir, e eu gostaria de indicar ele como uma das boas referências, né? Ele é um pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e ele é um bom orador, um bom pregador, e às vezes eu esparro com algumas pregações dele quando preparo nas aulas para os irmãos, e ele tem uma carta sobre o livro de diversas pregações sobre o livro de Coríntios, mas essa era um panorama geral. E ele diz que a carta aos Coríntios não deveria ser estudada capítulo por capítulo, mas problema por problema. Inclusive, a divisão do professor Márcio na leitura dessa semana também foi um pouco baseada nisso, né? Os assuntos gerais da carta, os assuntos, né? Cada tópico. Porque Paulo escreve essa carta exatamente para tratar de alguns problemas específicos. E hoje, na nossa aula, nós vamos ver 2 problemas específicos que estão acontecendo na igreja de Corinto. Lembrando que Paulo não está lá, Paulo está em Éfeso, é uma cidade próxima, mas ele já não está lá mais presencialmente com esses irmãos, e ele ouve falar de alguns problemas graves que estão acontecendo dentro dessa igreja. Né? E eu acho que é importante a gente ler a carta aos Coríntios, é importante a gente ler qualquer carta pastoral do Novo Testamento com uma ótica pensando o que Deus quer falar comigo hoje. Qual tem sido o meu proceder como ovelha, como cristã, como membro de igreja? Qual tem sido o meu proceder que agride a santidade de Deus, como esses irmãos agrediram a santidade de Deus há tantos anos atrás? Então, o que os coríntios estavam fazendo que eu faço hoje, né, lendo essa carta, não é somente uma leitura histórica ou teológica do conteúdo dessa carta, mas sim uma leitura preocupada de aplicar essa leitura à nossa vida, de entender quais são os pecados evidentes nessa comunidade, que se evidenciam também na nossa comunidade, mais especificamente na nossa vida. Então, o primeiro problema que aparece aí, eu vou falar um pouquinho mais abrangentemente sobre os problemas, e depois eu vou entrar em capítulo por capítulo que foi lido durante a semana. O primeiro grande problema que aparece aí, e se vê nos capítulos 1, 2, 3 e 4, são as divisões dentro da igreja. Ele diz aí em Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 10, ele diz o seguinte: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento, antes
que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, nós vemos aí que já no um dos primeiros versículos dessa carta, Paulo já aborda o problema. Ele diz: irmãos, não é bom, suplico que vocês vivam em unidade. Então, naquela época, já nesse capítulo, já no finalzinho, se eu não me engano, Paulo vai falar assim, né? Ele vai dizer, portanto, não é quem é de Apolo, quem é de Pedro, quem é de Paulo, né? Nos parece, pela leitura dessa carta, que nessa época a igreja estava começando a implementar, seguir heróis, construir heróis, levantar heróis e seguir heróis. Então, 3 personagens se apresentam para nós. Um era Paulo, outro era Pedro e outro era Apolo. Paulo era mais progressista, ele pregava mais aos não-judeus, aos gentios, né? Apolo era um grande orador de Alexandria, que havia passado por Corinto, e Pedro era quem a gente conhece, né? O discípulo de Jesus, aquele esquentado, e que ele pregava mais aos judeus. Os coríntios, por interesses pessoais e inclinações político-partidárias, estavam se tornando partidários a um desses 3 personagens que tinham passado por lá, muito diferente do que acontece hoje. Então, esses 3 personagens, com 3 inclinações de pregação, tinham passado pela igreja de Corinto. Paulo, que pregava mais aos não-judeus, Apolo, que era um grande orador e um grande filósofo, então ele tinha ideias mais filosóficas, ele era mais orador, e Pedro, que pregava ao nicho dos judeus, não especificamente, mas mais, né, do que esses outros 2. Então, a igreja de Corinto, por inclinações pessoais, começou a se dividir. Aqueles que se sentiam mais, que gostavam mais da filosofia ou da oratória e da retórica, seguiam a Apolo. Aqueles que eram judeus convertidos ao cristianismo começaram a seguir a Pedro, e aqueles que eram gentios começaram a seguir a Paulo, e começaram a dizer, Paulo está certo, não, Pedro é que está correto, não, a pregação de Apolo é errada, não, essa não é a maneira correta. Então, Paulo percebe que essa divisão começou a tomar grande espaço no seio dessa igreja, e Paulo acaba com essa discussão de uma vez por todas, dizendo que é o Espírito Santo de Deus quem age na vida dos pastores e dos profetas, e ele resolve isso lá no capítulo 3. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, em 1 Coríntios 3, de 3 a 15, eu gostaria de ler com os irmãos, que diz o seguinte: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, nós vemos aqui, 1 Coríntios 3, de 3 a 15, onde Paulo trata do assunto no capítulo 1. No capítulo 1, ele trata do assunto, divisões na igreja. Aí ele vai destrinchando até o capítulo 4, e nesse capítulo 3, dos versículos de 3 a 15, ele destrincha, ele explica que tipo de divisões estão acontecendo. Divisões político-partidárias, né? Existem 3 personagens aí, Paulo, Apolo e Pedro, com inclinações diferentes, e no coração deles não é uma inclinação onde eles acreditam que só existe a maneira correta, mas pessoas têm maneiras diferentes de pregar, né? O pastor da nossa igreja prega diferente de outros pastores de outras igrejas, né? Ele tem abordagens diferentes porque Deus é um Deus que se realiza
de maneira diversa na vida de pessoas diversas, né? Mas isso não significa que existe uma maneira correta de fazê-lo. Deus é quem faz a obra. Todos esses homens e mulheres de Deus que passaram pela história do cristianismo foram e continuam sendo apenas instrumentos do Senhor. Mas essa igreja estava pegando esses personagens, transformando em heróis e gerando divisões dentro da igreja, dizendo: se você não segue fulano, você está em erro, se você só segue o outro, você está errado. Então, Paulo esvazia a bola da tendência do culto à personalidade. Existem cantores e pastores tratados como celebridades no nosso meio hoje, e isso é um pecado, porque isso é uma idolatria. Isso ofende a santidade de Deus, porque Deus não divide a sua glória. Então, quando nós temos um culto à personalidade, o culto ao homem, o culto aos heróis, e eu estou falando isso não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, personagens políticos, personalidades, né, artistas e tudo mais. Quando nós inclinamos o nosso coração para olhar para esses homens e mulheres que são falhos e olhamos para eles com um olhar de adoração, nós estamos pecando e esse pecado tem nome, o nome é idolatria. E a idolatria ofende a santidade de Deus, porque só existe um Deus, e esse Deus não divide a sua glória com ninguém. Sendo assim, Paulo termina a questão falando sobre o que importa, e o que importa é sermos servos. Uma oração constante nos lábios do cristão é pedir a Deus um coração de servo. Essa é uma oração que eu faço com bastante frequência. Senhor, me dê um coração de serva, né? Livra-me da arrogância, livra-me da altivez, que eu esteja disponível para servir aonde o Senhor me colocar. Sendo servos, nós não vamos seguir a nossa agenda, mas a agenda de Deus. Não vamos seguir os nossos princípios político-partidários, mas os princípios de Deus. Não seguimos aos nossos ídolos, porque Cristo é tudo em mim. E aí Paulo, lá no capítulo 4, ele encerra, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 4, de 1 a 2, diz o seguinte: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, nós somos mordomos. O pastor Hernandes disse nessa pregação, ele disse não cabia ao mordomo, né? O mordomo de uma casa, não cabe ao mordomo da casa colocar comida na despensa. Isso é responsabilidade do dono da casa. Mas cabe ao mordomo desta casa fazer a comida, fazer o melhor com a comida que está na despensa. Então, essa aí é a orientação de Paulo acerca das divisões da igreja. Esse é o primeiro problema que se apresenta. O segundo problema que se apresenta nessa igreja é um problema da imoralidade, que está lá no capítulo 5. E, pelo que nós lemos, um pecado grave foi cometido dentro dessa igreja, um pecado tão grave que ofendia até a comunidade de Corinto, que era uma comunidade extremamente pervertida. O que estava acontecendo era que um homem estava coabitando, estava vivendo maritalmente com a sua madrasta, né? Não existe indícios aqui de que esse pai se separou dessa madrasta e que agora esse homem estava vivendo com essa mulher, mas pelo que nós lemos, nos parece que esse homem está coabitando com a sua madrasta dentro da mesma casa com seu pai, etc. e tal. Não temos detalhes sobre isso, mas esse era o pecado. E o que Paulo diz aí em 1 Coríntios 5:1? Ele diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, ou seja, não era só esse pecado deste homem. Há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, o que Paulo está dizendo? Em toda parte, a fama de vocês não é a fama de que vocês são muito espirituais ou amorosos ou estão evoluindo lindamente na caminhada cristã, mas a fama que está se espalhando acerca da igreja em Corinto é de que há imoralidade entre vocês. Inclusive, um homem está coabitando com a sua madrasta. Então, isso é muito grave, né? A atenção de Paulo nesse texto não é tanto ao pecado do homem, mas sobre o proceder da igreja. Como a igreja deve proceder quando houver alguém cometendo um pecado tão grave? A orientação de Paulo é de que a este ou àqueles que, dizendo-se irmãos, não mantêm o padrão da simetria de caráter, nós devemos tomar algumas providências. Nós já conversamos aqui sobre simetria de caráter, mas quando falamos sobre Gálatas e a carta de Tiago, nós estamos falando de uma comunidade de fé. Então, é importante a gente entender, fazer uma pausa aqui para compreender que a orientação de Paulo não é os não cristãos, ou aqueles que decidem não viver em uma comunidade de fé.
Mas ele está dizendo que há implicações para aqueles que, dizendo-se cristãos, decidem viver uma vida de libertinagem. E a comunidade de fé, mais especificamente essa liderança, precisa tomar algumas decisões para que um pouco de fermento não levede toda a massa. Do pagão, daquele que não é cristão, não se exige padrão. Do crente, e principalmente do que quer fazer parte de uma comunidade de fé, demandam-se ações condizentes com o padrão da santidade cristã. Ninguém é obrigado a fazer parte da igreja, mas ao que escolhe ser, deve ser fiel ao testemunho do Cordeiro que foi morto. Né? Nós temos aí, depois, se os irmãos quiserem pesquisar a história dos morávios, que foram um grupo de missionários que se venderam como escravos para pregar a uma comunidade de escravos. Eles têm uma frase muito conhecida que eles disseram assim, que o cordeiro que foi morto receba recompensa pelo seu sacrifício. Então, de onde que a gente partiu, onde nós temos heróis da fé que foram mortos, queimados vivos, se venderam como escravos no decorrer da história, para uma igreja onde a santidade e nada é a mesma coisa, onde não há um padrão de caráter, onde pode-se fazer parte de uma comunidade de fé, pode-se carregar o nome de Cristo, sem haver implicações sérias de como nós devemos proceder com a nossa vida e a nossa moralidade. Eu não estou falando de política, não estou falando de conservadorismo, mas estou falando de que nós devemos ter uma vida onde haja um padrão que agrade a Deus. Né? E se a pessoa decide que essa não é a vida para ela, que ela não faça parte dessa comunidade de fé. Né? Mas se ela faz parte, há implicações. Então, Paulo diz aí em 1 Coríntios 5, de 9 a 13, diz o seguinte: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem este perverso do meio de vocês. No versículo 2, Paulo nos diz que, ao invés de expulsar do meio deles o pecador com as suas práticas, eles ficaram orgulhosos. Ou seja, o amor à imagem nos leva a tolerar o pecado. Então, Paulo diz no versículo 2 que, ao invés deles disciplinarem este homem, ou aqueles que estavam cometendo imoralidade sexual na igreja, Paulo diz, essas pessoas se tornaram orgulhosas. E o que isso significa? Significa que essa igreja gostava tanto da imagem dela, ou de se sentir confortável, que ela não confronta o pecado dos irmãos. E eu não estou falando aqui, meus irmãos, que é o nosso papel, sair pelos corredores da igreja apontando o pecado dos irmãos. Eu acredito que os irmãos estão entendendo do que eu estou falando, né? Então, qual é a mensagem que se passa quando não há correção, quando não há padrão de santidade dentro da igreja? A mensagem que se passa é de que aqui ninguém manda em ninguém, aqui todos são livres para fazer o que quiserem, aqui somos livres para amar e para sermos felizes. É importante a gente saber que o chamado de Deus não é para a felicidade. O chamado de Deus é para a obediência a um padrão, porque o cordeiro que foi morto, ele pagou um alto preço, porque nós não faríamos diferente. Então, nós temos felicidade, somos felizes quando obedecemos ao Senhor. Há realmente uma sensação de plenitude quando inclinamos o nosso coração para agradar a Deus. No entanto, o chamado de Deus não é para a felicidade, o chamado de Deus é para a obediência e para a santidade. Então, qual é a orientação de Paulo, né? Como agir? Ele diz, 1 Coríntios 5:5 diz: entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, essa pessoa, a orientação de Paulo, esta pessoa sendo retirada da comunhão da igreja, porque enquanto esse irmão está no seio da comunhão, dentro do pacto da aliança com Deus, ele está protegido dos ataques de Satanás. Essa é a ideia. E eu estou aqui citando o pastor Hernandes na pregação dele. Ele diz que
O que Paulo quer dizer com ele sendo retirado e ser entregue a Satanás, ser retirado do seio da igreja? Ele quer dizer que o pastor Hernandes diz que quando uma pessoa está dentro da comunhão da igreja, ela está dentro do pacto da aliança com Deus, ela está protegida dos ataques de Satanás. Então, quando ele é removido deste meio, ele está vulnerável. E como Paulo mesmo diz aí, ele está entregue para ser destruído, para que o espírito dele seja salvo. Qual é o propósito da disciplina? É para a salvação. A disciplina, ela não é somente para destruição, perdão, a disciplina não é para destruição. A disciplina, ela é para a salvação. Ela não é ferramenta de punição, mas ela é ferramenta de restauração. A disciplina tem um caráter profilático. Se há um escândalo, um pecado, e ele não é tratado, a igreja não fica protegida. E passa-se a mensagem de que ali tudo pode, e onde tudo pode, não há santidade. E onde não há santidade, Deus não habita. Então, a mensagem da disciplina, quando se disciplina alguém que está em um pecado tão grave, que ataca a comunidade, porque quando alguém está em pecado e essa pessoa permanece em comunhão, não é tratada, não é disciplinada, a mensagem que se passa é que aqui tudo pode. E onde tudo pode, Deus não habita, porque só há um Deus. Deus não negocia a santidade dele, não negocia a glória dele. Bom, esses são os principais problemas dessa igreja. Agora vamos passar aqui para a segunda parte da nossa aula, quando nós vamos falar aqui sobre os tópicos mesmo dos textos. O primeiro capítulo, onde ele fala sobre as divisões na igreja, e em 1 Coríntios, capítulo 2, ele é uma preleção sobre a sabedoria, né? É importante a gente saber que Paulo está no mundo grego, e o mundo grego é um mundo que sempre foi muito filosófico. E no mundo grego, a retórica, ou a arte da fala, a arte da fala mesmo, era muito privilegiada. A arte do discurso, de se persuadir pelo discurso. Nós temos um outro filósofo grego, que se chamava Aristóteles, que ele disse uma frase muito famosa, que era a seguinte: que conhecer a si mesmo é o princípio de toda sabedoria. Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui, em 1 Coríntios 2, nós temos Paulo fazendo uma preleção sobre a sabedoria. Ele usa a retórica grega, ele usa a fala dele para explicar sobre o que é a sabedoria. Ele diz que a sabedoria é conhecer o que é oculto dos homens e revelado somente pelo Espírito de Deus àqueles que ele quis revelar. Então, em 1 Coríntios 2, de 6 a 16, ele diz o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então, vamos seguir aqui, né? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, Paulo aqui está dizendo que a sabedoria, a palavra sabedoria ou a palavra entendimento já está no mundo há muito tempo. Nós temos aí o exemplo de Aristóteles falando que conhecer-se a si mesmo é entender a sabedoria, né? E aí nós temos também Salomão, que foi um grande sábio, muito anterior a Paulo, né, do Velho Testamento. Ele escreveu o livro de Provérbios, de Eclesiastes. Ele diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Paulo está dizendo que a sabedoria é ser iluminado por Deus. Então, se conhecer-se a si mesmo é o princípio da sabedoria, e se Deus é o criador de todas as coisas, então eu só consigo me conhecer, só consigo saber quem eu sou se eu conheço esse criador. E eu só consigo conhecer esse criador porque ele se revela a mim. Porque existem sábios e entendidos neste mundo que já leram milhões de livros, já têm muitas formações e ainda assim não têm sabedoria. Então, no que consiste a sabedoria? Paulo diz: se esses sábios entendidos do mundo fossem realmente sábios, eles não teriam crucificado Jesus Cristo. Porque a sabedoria é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é ele se revelar a nós.
Então, ele continua dizendo aqui: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que aquele o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, o que é a sabedoria? É entender as coisas reveladas pelo Espírito a nós. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o que é a sabedoria? Receber de Deus o Espírito, para que a gente entenda o que Deus nos dá. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Então, nós vemos aqui que o conhecer é o princípio de ser sábio. E se Deus é o Criador de tudo, então, para ser sábio e para me conhecer, eu preciso conhecer a Deus. E Paulo nos escreveu que a sabedoria que vem do Senhor é revelada pelo seu Santo Espírito. Isso no capítulo 2. Seguimos para o capítulo 3, onde Paulo diz que quando ele estava com eles, ele estava lá em Corinto, ele os alimentou com leite espiritual, né? Um bebezinho toma leite. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai comendo alimento sólido. E esse deveria ser, Paulo diz que esse deveria ter sido o processo natural aos coríntios. Eles deveriam já estar comendo alimento sólido, mas ao invés disso, Paulo precisa continuar ainda dando leite para eles, né? Paulo faz um jogo de palavras dizendo que ainda tem que os tratar como crianças, como a carnais, e não pode dar alimento sólido para eles, porque eu ouvi dizer que há divisões dentro da igreja. A divisão, então, é marca da imaturidade. Partidarismo, seja político, eclesiástico ou de qualquer outra natureza, denota um coração infantil, um culto ao homem. E nós já falamos sobre as divisões na igreja, né? Nós somos mordomos de Deus. Então, esses homens, Paulo, Apolo, Pedro, são mordomos, servos, e não deuses que devem ser ter devotos, fiéis seguidores. Paulo resume tudo dizendo o que não devemos nos gloriar em homens, porque em Deus temos acesso a tudo. Então, nós não devemos inclinar o nosso coração a adorar a estes homens ou a pensar que eles são grandes heróis, né? E eu falo isso também dos nossos pastores ou dos nossos das grandes personalidades da atualidade também. Lá em 1 Coríntios 3, de 21 a 23, Paulo encerra dizendo: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, nós não precisamos vislumbrar a glória de homens se nós temos acesso a tudo por meio de Cristo. E agora entramos em 1 Coríntios 4, onde Paulo trata mais uma vez sobre as divisões na igreja, e ele diz que a solução é 1 Coríntios 4, de 1 a 2, ele diz o seguinte: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ele diz que esses homens e mulheres, que são homens e mulheres encarregados de ensinar a igreja, de pregar a igreja, não devem ser tratados como ídolos, porque a responsabilidade deles é que sejam fiéis. Então, Paulo trata, em 1 Coríntios 4, de 10 a 13, ele fala sobre os ônus de ser um ministro dos mistérios de Deus. Enquanto o rebanho desfruta de cuidados, os profetas sofrem, são desprezados e perseguidos. Os irmãos da igreja em Corinto estavam elegendo superapóstolos, e como Paulo, Pedro e Apolo. E isso estava causando divisões. Paulo, então, acaba com isso de uma vez por todas, dizendo que o papel do servo é servir, sofrer, para proteger o rebanho. Ou seja,
O papel do profeta não é ser super ou até mesmo ser seguido, é sofrer para proteger. Paulo diz, então, a eles que vai enviar Timóteo, e essa parte é muito engraçada, porque ele diz assim, então eu vou enviar Timóteo para vocês lembrarem de como deve ser o proceder de viver em Jesus. Ele diz assim, já que vocês estão desse jeito e eu não posso visitá-los, eu vou enviar Timóteo para vocês se lembrarem como que deve ser seguir a Cristo, né? Em 1 Coríntios 5, ele aborda daquela questão da imoralidade, e seguimos para o final, quando Paulo diz, ele vai falando sobre julgamento, ele fala sobre divisões na igreja, e nos parece, pela leitura da carta, de que essas divisões estavam sendo levadas até as últimas consequências, ou seja, as divisões não somente partidárias, de eleger Paulo, Apolo ou Pedro, mas estavam acontecendo divisões um pouco mais sérias, onde irmãos estavam brigando entre si, e pela leitura da carta, nos parece que alguns irmãos estavam levando outros a juízo. Paulo coloca em xeque a necessidade de levarmos as nossas causas internas a um tribunal humano. Ele reafirma o nosso papel no juízo final, onde a igreja julgará as nações. Paulo diz em 1 Coríntios 2, ele diz, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Nós não vamos nos ater aqui a destrincharmos essa questão acerca do juízo final, tá? Depois, se os irmãos quiserem, podem me procurar aí no WhatsApp, eu passo para vocês as referências, até mesmo um estudo. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão do julgamento, de que nós vamos julgar como igreja, como que vai funcionar isso, tá bom, irmãos? Se os irmãos quiserem, depois podem me procurar também. Mas Paulo nos diz o seguinte, a mensagem aqui é a seguinte, meus irmãos, por que vocês estão colocando uns aos outros na justiça, se nós temos a capacidade espiritual de julgar as nossas próprias questões? Isso é muito sério, vocês estão levando a homens questões eclesiásticas que acontecem no seio da igreja, sendo que nós temos a capacidade de fazê-lo. Paulo retoma a vergonha deles de estarem havendo litígios na igreja e agora com um agravante, que é o desses irmãos estarem levando as suas causas ao juízo. Em 1 Coríntios 6, de 7 a 8, ele diz, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Mais uma vez, a ética bíblica, ela se demonstra aqui a nós. Sofrer o dano vem sempre na frente de ter razão. É aquela questão do divórcio, mais uma vez, né? Quando os judeus vão perguntar a Jesus, né, se pode um homem dar carta de divórcio à sua mulher, né? Jesus disse que aquilo só foi permitido pela dureza dos corações, porque o correto do cristão é perdoar toda a ofensa. O cristianismo é a morte do orgulho. Então, Paulo faz uma lista daqueles que, junto com os perversos, não herdarão a vida eterna. Então, vamos entender aqui a linha de raciocínio de Paulo. Ele está falando de que os irmãos estão havendo divisões na igreja, etc., etc., e que alguns desses irmãos estão levando outros a juízo. Então, ele faz uma ponte. Ele diz, estes que estão causando divisões na igreja são perversos. E estes perversos, junto com outros, e quem são esses outros? Não herdarão a vida eterna. Então, vamos ver aqui 1 Coríntios 6, de 7 a 10, aqueles que provocam e causam divisões dentro da igreja não herdarão o reino, porque são perversos, e não herdarão o reino com outros, ele diz. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças, prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mais uma observação acerca da imoralidade sexual aqui. Aí ele começa a trazer vários pecados graves de pessoas que não herdarão o reino, porque vivem nessa prática. Mas quando a gente olha essas práticas graves de moralidade sexual, a gente fala, ah, não, eu não. Mas quando ele fala de que os perversos, aqueles que causam divisões na igreja, ou praticam o culto ao homem, também não herdarão o reino. Então, nós temos que tomar muito cuidado.
Mas aí Paulo aproveita o gancho para tratar mais uma vez sobre a imoralidade sexual, cuja natureza também está no culto ao ego, no culto ao homem, no culto ao prazer. Paulo nos orienta a não permitir que nada nos domine, principalmente os pecados sexuais, porque o nosso corpo é do Senhor e para a glória dele. Não fosse assim, não teria nos feito, ele teria nos feito anjos, né? Se Deus não tivesse um propósito de santificação e de glorificação do nome dele com o nosso corpo, ele teria nos feito anjos. Mas Deus quer que o nosso corpo carnal seja instrumento para a glória dele. E aí ele vai em 1 Coríntios 6:12, ele diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, ele diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, nós devemos glorificar a Deus, não causando divisões dentro da igreja, e nós devemos glorificar a Deus, não nos envolvendo em imoralidade, porque o nosso corpo, Deus nos deu um corpo para que com este corpo o nome dele seja glorificado. Meus irmãos, é uma carta com muitos assuntos, muitas coisas a serem abordadas. Espero que os irmãos tenham compreendido. Sigo à disposição para qualquer esclarecimento e sigo daqui orando para que o Espírito Santo de Deus possa estar confirmando o que foi tratado aqui. Que Deus os abençoe. Um abraço.